Pedro, o Chega sentiu-se um pouco posto à margem deste confronto hoje? Olá, Ana Freitas, muito boa noite também aos meus colegas de painel e a todos os que nos seguem. O Chega esteve a assistir de bancada à degladiação do Bloco Central de Interesses, atirando lama para cima uns dos outros e com os números parlamentares que muitas vezes roçaram a teatralidade decadente. Para nós foi extremamente desagradável estar a assistir a este debate durante o dia de hoje, chamando a atenção de que este debate se tornou num debate sobre uma comissão parlamentar de inquérito com a gênese no Chega. O Chega, depois da nossa moção de censura, no dia 21 de fevereiro, no dia seguinte, André Ventura fez uma comunicação ao país dizendo: se o Sr. Primeiro-Ministro não quis dar os esclarecimentos que nós pedimos, vamos então avançar para uma comissão parlamentar de inquérito. Na altura, mas surgiram mais questões. E quem é que tinha razão? O Chega, porque nós sabíamos que existiam, obviamente, muitas camadas de muitas dimensões, revelado, sabíamos intuitivamente, Miguel, obviamente que não tínhamos acesso a nenhum tipo de informação privilegiada, sabíamos intuitivamente, mas a própria atitude do Sr. Primeiro-Ministro demonstrava que existia alguma coisa a esconder, porque alguém que não tem nada a esconder demonstra os factos, dá os documentos, mostra aquilo que se passa, e de facto isso não aconteceu com o Sr. Primeiro-Ministro, e com o beneplácito do Parlamento nessa altura conseguiu passar uma moção de censura. Nós propusemos uma CPI, na altura o PS não acompanhou, mas depois chegou a abrir os olhos e perceber que de facto esta CPI tem uma centralidade totalmente absoluta para a procura da verdade. E eu queria também dizer aqui o seguinte: qual é o medo que Luís Montenegro tem de uma CPI se faz cair o governo só para se conseguir esquivar a uma CPI? Além disso, ele está a analisar mal este caso, porque não se vai escapar da CPI. Fosse ela agora ou fosse ela na próxima legislatura, ela vai acontecer, seja por proposta... Que seja legitimado nas urnas e que se passe, enfim, fique mais... dissolvido. Mas essas realidades são dissociadas. Uma coisa é a vontade dos portugueses para constituir um governo, para estar à frente dos destinos da nação. Outra coisa é a procura, na verdade, que o Parlamento tem, que tem que prosseguir na persecução da verdade e saber se de facto este Primeiro-Ministro tem problemas de idoneidade e problemas de honorabilidade, porque tudo parece apontar para esse sentido. Luís Montenegro não quer mostrar aquilo que se passa. Foi mostrando como se fosse uma telenovela mexicana, episódio após episódio. Como disse o Miguel há pouco, na altura pensava-se que era apenas uma empresa imobiliária. O Sr. Primeiro-Ministro, é verdade, Alexandre, veio aqui ao Parlamento dizer que tinha constituído uma empresa, imagine-se, apenas para gerir o património familiar de pequenas propriedades rurais que tinha herdado. Depois soube-se das avanças. Depois veio a dimensão da alegada procuradoria ilícita. Depois nós perguntámos quais eram os clientes, o Sr. Primeiro-Ministro lançou uma cortina de fumo e não quis trazer ao Parlamento quais eram esses clientes. Sabemos agora quais são alguns clientes, mas não sabemos toda a dimensão. Portanto, há necessidade aqui de existir uma comissão parlamentar de inquérito. E o Sr. Primeiro-Ministro, que já foi líder parlamentar de um grande partido, deveria saber que 15 dias são absolutamente impossíveis para fazer andar uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito tem que se constituir, tem que reunir, tem que fazer um acordo entre os partidos para saber que documentos quer pedir e que pessoas quer ouvir. Essas pessoas têm 10 dias para responder, para dizer se vêm à Comissão ou se não vêm à Comissão. Depois da primeira ronda de audições, o que for ouvido pode suscitar uma segunda ronda e pedir outras entidades que se pronunciem. Depois já a feitura do relatório. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, quando fez aqui este teatro decadente de propostas e contrapropostas, foi, obviamente, para atirar o país para eleições. E ficou nítido também hoje que a ida para eleições é para se esquivar à procura da verdade. Bem, a sondagem de hoje mantém o Chega nos 17 e qualquer coisa por cento, portanto, perto dos 18%, que foi o mesmo resultado que nós tivemos, e nós sabemos já que as sondagens nunca são muito vantajosas, nunca são muito vantajosas para o Chega, mas o que eu queria sublinhar nas sondagens que têm saído, que saíram ontem e que saíram hoje, é que o que é comum a essas duas sondagens é só uma coisa, é o cartão encarnado que os portugueses dão a Luís Montenegro. Hoje saiu essa sondagem que está a referir, que disse que 50% dos portugueses responderam dizendo que Luís Montenegro já não tinha idoneidade para estar
estar à frente dos destinos da nação. Portanto, Luís Montenegro sabe que está numa situação comprometida, Luís Montenegro sabe que devia dar mais explicações ao país e é por isso que foge delas. Por o que é que há a esconder? O que é que há a esconder? Eu tenho que concordar com Miguel Costa Matos quando diz que só avançaram com uma moção de confiança depois de o PS ter avançado a Comissão Parlamentar de Inquérito Potestativa, porque nós tivemos, foi no sábado, e agora peço o seu respeito, já que foi tão zeloso em pedir respeito, já que foi tão zeloso em pedir já que foi tão zeloso em pedir respeito, agora deixe-me também falar. Agora deixe-me falar também, porque é verdade que Luís Montenegro joga com a nação como se fosse um jogo de xadrez, mas os interesses dos portugueses não são um jogo de xadrez. E quando Luís Montenegro apresenta a sua moção de confiança, quando sabia que os partidos políticos tinham, alguns deles, apresentado moções de censura e que outro partido, o Partido Socialista, tinha dito já de antemão que ia chumbar uma moção de confiança, bem, é como guiar um carro em alta velocidade contra um muro, e dizer que a culpa é do muro que não se vai desviar e, portanto, vamos ter um desastre, mas a culpa é do muro que não se vai desviar. A culpa destas eleições é de uma só pessoa, Luís Montenegro. Vamos então devolver a palavra ao soberano último, primeiro e máximo do nosso país, que é o povo português. Não, isto é clarinho como a água. É um discurso que o Alexandre Costa está a seguir a cartilha que Luís Montenegro deixou hoje no Parlamento, que é um discurso com duas caras, uma da vitimização e outra da propaganda política. Última frase, Miguel.